Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, que para sempre sejam louvados e amados. Meus irmãos, seja muito bem-vindo para o nosso momento da leitura da palavra, onde estamos lendo o livro de Jó. E já vamos quase para o finalzinho desse livro. Tenho certeza que tem nos ajudado muito a história de Jó, quanto nós temos que confiar no Senhor, temos a esperança renovada no Senhor sempre. Então, vamos para o nosso capítulo 38 do livro de Jó. Antes, rezemos uma Ave Maria, pedindo a intercessão da Santa Mãe de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livro de Jó, capítulo 38. Então, do seio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta. Quem é aquele que obscurece assim a providência com discursos sem inteligência? Cinge os teus rins como um homem, vou interrogar-te, e tu me responderás. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Fala, se te estiveres informado disso. Quem lhe tomou as medidas, já que o sabes? Quem sobre ela estendeu o cordel? Sobre que repousam suas bases? Quem colocou nela a pedra de ângulo? Sobre os alegres concertos dos astros da manhã? Sobre as exclamações de todos os filhos de Deus? Quem fechou com as portas o mar, quando brotou do seio maternal, quando lhe dei as nuvens por vestimenta, as enfaixava com névoas tenebrosas, quando lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos, dizendo: chegarás até aqui, não irás mais longe. Aqui se deitará o orgulho de tuas ondas? Algum dia na vida destes ordem à manhã? Indicastes à aurora o seu lugar, para que ela alcançasse as extremidades da terra, e dela sacudisse os maus, para que ela tome forma como a argila de sinete, e tome cor como um vestido, para que seja recusada aos maus a sua luz, e sejam quebradas seus braços já erguidos? Fostes até as fontes do mar? Passaste até o fundo do abismo? Apareceram-te porventura as portas da morte? Viste por acaso as portas da tenebrosa morada? Abraçastes com um olhar a extensão da terra? Fala, se sabes tudo isso. Qual é o caminho da morada luminosa? Onde a residência das trevas? Poderias alcançá-la em seu domínio e reconhecer as veredas de sua morada? Deverias sabê-lo, pois já tinhas nascido. São tão numerosos os teus dias. Penetrastes nos depósitos da neve? Visitastes os armazéns dos granizos que reserva para os tempos de tormento, para os dias de luta e de batalha? Por que caminho se espalha o nevoeiro e o vento do Oriente se expande pela terra? Quem abre um canal para os aguaceiros e uma rota para o relâmpago, para fazer chover sobre uma terra desabitada, sobre um deserto sem seres humanos, para regar regiões vastas e desoladas, para nelas fazer germinar a erva verdejante? Terá a chuva um pai? Quem gera as gotas do orvalho? De que seio sai o gelo? Quem engendra a geada do céu, quando endurecem as águas como a pedra
e se torna sólida a superfície do abismo? És tu que atas os laços das Pleiades ou que desatas as correntes do Orion? És tu que fazes sair o seu tempo, as constelações, e conduzes a grande ursa com seus filhinhos? Conheces as leis do céu, regulas sua influência sobre a terra? Levantarás a tua voz até as nuvens, e o dilúvio te obedecerá? Tua ordem fará os relâmpagos surgirem. Dir-te-ão a eles: eis-nos aqui. Que pôs a sabedoria das nuvens e a inteligência no meteoro? Quem pode aumentar as nuvens e inclinar as urnas do céu para que a poeira se mova em massa compacta e os seus torrões se aglomerem? És tu que caças a presa para a leoa e que satisfazes a fome dos leõezinhos quando estão deitados em seus covis ou quando se emboscam nas covas? Quem prepara o corvo o seu sustento quando os seus filhinhos gritam para Deus, quando andam de um lado para o outro sem comida? Palavra do Senhor, graças a Deus. E aqui vamos buscar a nossa reflexão, o nosso texto de hoje, para o capítulo 38, e que a nossa reflexão possa nos ajudar a entender que são mais perguntas nesse texto, né, do livro de Jó. Metade deles, se você prestar atenção, são sempre perguntas, né? E vamos ver o que a reflexão tem para nos ajudar nesse momento da reflexão. E o nosso tema da nossa reflexão hoje é: quando Deus responde do meio do vento. O capítulo 38 do livro de Jó marca uma virada poderosa na narrativa. Depois de longos discursos humanos, cheios de tentativas de explicação, argumentos e suposições, finalmente Deus fala. Mas ele não responde como Jó esperava. Não há explicações diretas sobre o sofrimento, nem justificativas. Em vez disso, Deus revela sua grandeza. Ele fala do meio de um redemoinho. E sua resposta vem em forma de perguntas. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Você já deu ordens amanhã? Você conhece as leis dos céus? Essas perguntas não são para humilhar Jó, mas para reposicioná-lo. Jó, que tanto buscava entender o porquê da sua dor, é confrontado com algo maior, a imensidão da sabedoria e do poder de Deus. Essa passagem nos ensina algo profundo. Nem sempre teremos respostas claras para os nossos sofrimentos. Às vezes, Deus não explica, ele se revela. E quando Deus se revela, percebemos que a questão principal não é entender tudo, mas confiar naquele que sabe tudo. O capítulo 38 nos convida a sair do centro. Muitas vezes, colocamos nossas dores como eixos de tudo, como se o universo precisasse girar em torno das nossas explicações. Mas Deus nos lembra que existe uma ordem maior, um propósito mais amplo, uma sabedoria que vai além da nossa compreensão limitada. Deus fala da criação do mar, das estrelas, dos animais, mostrando que tudo está sob seu controle. Cada detalhe do universo responde à sua voz. E se ele governa tudo, isso com perfeição, será que não pode também cuidar da nossa vida mesmo que não entendemos? Vou falar mais uma vez essa parte que é bem importante. E se ele governa tudo com perfeição, será que não pode também cuidar da nossa vida mesmo quando não o entendemos? Jó queria respostas. Deus lhe deu algo melhor, sua presença. E isso muda tudo. Porque quando reconhecemos quem Deus é, nossas perguntas perdem a força e nosso coração encontra descanso. Não nas explicações, mas na confiança. Reflexão final.
Nem sempre Deus vai explicar o que você está vivendo, mas Ele sempre será o suficiente no meio disso. Às vezes, a resposta que precisamos não é um porquê, mas um encontro verdadeiro com aquele que sustenta todas as coisas. Amém. E que possamos sim, meu Deus, meus irmãos e minhas irmãs, entender esse questionamentos que a palavra veio nos trazer hoje, né? No capítulo 38. Praticamente o texto todo com perguntas. E Deus veio responder Jó com perguntas, né? Como ele fez aqui. Onde você estava quando tornei os fundamentos da terra? Você já deu ordens amanhã? Você conhece as leis dos céus? Né? E ele fala aqui, essas perguntas não são para humilhar Jó, mas para reposicioná-lo. Então, que possamos entender tudo aquilo que foi falado no texto de hoje, que você possa compartilhar com as pessoas também, tá bom? Sei que depois que ler o texto, a gente possa, com a reflexão, entender que as perguntas de Deus podem ser as nossas respostas que tanto procuramos. Amém? Irmãos e irmãs, curte, compartilha, comente, divulgue, vamos evangelizar, pois é sempre bom. Estamos e continuaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Salve Maria.